quanto a inteligência artificial, esses modelos de agentes que nós estamos vendo agora, o quanto ele muda a gestão de pessoas, equipes, a nossa relação dentro do trabalho, com outras pessoas e com a tecnologia. Será que a inteligência artificial muda isso, gestão de pessoas, que parece uma coisa tão humana? Isso aqui é um agente de AI meu, que é o CEO Eduardo Ibrahim, da minha empresa, onde eu criei esse agente GPT. Você precisa ter o GPT no seu celular para isso funcionar. E ele foi um dos primeiros agentes da OpenAI no Brasil. E esse agente hoje tem a minha personalidade, o meu livro e a minha heurística de tomada de decisão dentro da minha empresa. Então, por exemplo, quando um funcionário meu vai me consultar para tirar alguma dúvida, eu falo sempre para ele: você já perguntou para a minha AI? Obrigado, Ademir, pelo convite. Excelente bate-papo aí com o Marcelo. Aprendi muito aí com vocês dois agora também. Vamos falar um pouquinho, então, desse tema que é bem quente, que são os agentes de inteligência artificial. Eu costumo dizer que é a personificação da inteligência artificial. É quando a gente coloca características de seres humanos, só que com o poder da inteligência artificial, para trabalhar para nós. E isso é muito transformador, né? A Michelle também falou um pouquinho do impacto disso no mercado de trabalho. Agora a gente vai falar um pouco mais a fundo do que isso vem mudando o mundo e as empresas. Para quem não conhece a Singularity University ainda, a Singularity Group, ela é uma empresa que nasceu no Centro de Pesquisas da NASA, no Vale do Silício, uma instituição de educação, que já fala dos crescimentos exponenciais que a tecnologia proporciona na sociedade e na economia desde 2008. Né? Se a gente fala muito aí dos termos hoje abundância e crescimento exponencial, isso tem muito a ver com o que esses dois caras aí, o Ray Kurzweil e o Peter Diamandis, começaram a trabalhar com a NASA em 2008 nos Estados Unidos. E a minha contribuição para a instituição foi escrever esse livro que chama Economia Exponencial, que mostra como esses efeitos tecnológicos, como eles impactam a economia, os negócios, o trabalho e a distribuição de renda. Então, no final do dia, isso tem impacto, obviamente, na vida de todos nós. E o conceito da economia exponencial hoje está sendo referenciado na Wikipedia, por exemplo, com base no meu livro, e diz que essas tecnologias que têm o poder de crescimento exponencial, eu gosto de utilizar um conceito que está no livro para definir claramente o que é isso, né? Porque senão tudo se torna exponencial, e nem tudo é exponencial quanto aparece aí na internet. Mas para entender o efeito exponencial que realmente impacta a economia e a sociedade, é importante perceber quais são as tecnologias que têm capacidade de criar efeitos de autoprodução. O que é autoprodução? Toda vez que você adiciona uma tecnologia nova a uma cadeia produtiva e você não precisa aumentar o investimento, ou seja, capital, e nem aumentar o trabalho, o número de pessoas, você cria efeitos de autoprodução. Aquela cadeia produtiva passa a andar sozinha, sem aumento de investimento, sem aumento de trabalho. Então, isso efetivamente cria um efeito de acúmulo de riqueza no tempo, que é o efeito que eu falo muito aí no livro Economia Exponencial. Então, obviamente, tudo isso, como eu disse, tem consequências no mercado de trabalho, na distribuição de renda, nas relações de negócio e no judiciário, que no final do dia também está aí como uma das bases de qualquer sociedade para fazer relações de negócio. Aqui, no livro, eu dividi o mundo no que eu chamei de um período, né, entre pré-revolução tecnológica e pós-revolução tecnológica. Na pré-revolução tecnológica, que seria ali mais ou menos antes do surgimento da internet, a internet ficou popular nos anos 90, a gente percebia que o único país dos comparáveis, né, aqui nesse gráfico eu botei os países que são comparáveis, que são os BRICS, incluindo o Brasil mais os Estados Unidos, pelo tamanho da economia, pelo tamanho do território, população, etc. Vocês percebem que só os Estados Unidos cresceu numa curva aí, ó, que vai criando uma inclinação exponencial que começou ali mais ou menos
no final dos anos 60. E a curiosidade desse gráfico, eu só descobri isso quando eu tive o resultado da minha análise, é que esse descolamento dos Estados Unidos começou quando os Estados Unidos criou, né, através das universidades e no projeto militar que o país tocava, chamado ARPANET, foi nesse momento que só os Estados Unidos tinha uma tecnologia que o mundo inteiro não tinha, né? Então, ali, mais ou menos no final dos anos 60 até o início dos anos 90, aquele crescimento todo, junto com a corrida espacial, obviamente, que teve nos Estados Unidos, gerou um avanço tecnológico para os Estados Unidos que era incomparável com o resto do mundo. Isso, com certeza, teve impacto no acúmulo de riqueza deles com o tempo, né? E aqui no gráfico fica muito claro também que o país hoje que briga pela hegemonia tecnológica com os Estados Unidos, né, a gente acabou de ver uma notícia muito forte sobre a DeepSeek versus as empresas americanas de LLM, como a OpenAI, o quanto a China já vem investindo em tecnologia nos últimos 20 e 30 anos. Então, isso fica claro que esses dois países eles já têm uma economia de base tecnológica, eles já investem muito em conhecimento, em tecnologia, para que a economia cresça mais rápido. E aí por isso que eles se descolaram do resto do mundo. Então vocês percebem ali, ó, que os outros países do BRICS, tirando a China, eles têm solavancos, né? A gente sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E o grande trabalho nosso hoje, como país, como empresas, como instituições aí governamentais, é conseguir fechar essa boca de jacaré, né? Conseguir voltar a colar o crescimento médio com o mundo, porque a cada ano que a gente cresce pouco e eventualmente cresce até negativo em relação à média do mundo, esse acúmulo de um ano para o outro é ele que gera o efeito exponencial, né? E esse efeito exponencial, no tempo, o descolamento fica ainda maior, como é o que a gente vê nesse gráfico. Esse artigo aí, já caindo direto na parte mais técnica da inteligência artificial, é da empresa, né, que é a mais famosa hoje por inteligência artificial, talvez não tão famosa quanto a DeepSeek no momento, em termos de downloads, principalmente nas lojas aí de aplicativos, mas ela é a grande precursora, a OpenAI, de todo o movimento que a gente está vendo no mundo. E eu tive acesso a esse artigo em 2018, porque eu fui um dos beta-testers da OpenAI no Brasil. Então, essas empresas de tecnologia, elas têm programas que elas chamam alguns especialistas para testar previamente as suas soluções, e eu fui um dos especialistas do Brasil que participou do programa da OpenAI desde 2017. E aí eu tive esse acesso a esse artigo em 2018, que obviamente foi antes do ChatGPT, então o mundo ainda não conhecia a OpenAI, só quem estava ali no laboratório, como eu, como a minha equipe, a gente acompanhava o crescimento desse algoritmo, e o que me chamou a atenção nesse artigo foi que a OpenAI, em 2018, ou seja, há 6 anos atrás, 4 anos antes do lançamento do ChatGPT, já indicava que o algoritmo dela crescia em média 3,4, em média a cada 3,4 meses, ele dobrava de capacidade de processamento, ou seja, ele crescia exponencialmente. E no mundo dos computadores, a gente tem uma lei famosa do avanço da capacidade de processamento, que chama Lei de Moore, que foi criada por um dos fundadores da Intel, Michael Moore. Ele dizia o seguinte, que a cada 18 meses ou 2 anos, os transistores diminuiriam de tamanho. Então, com isso, você teria um avanço físico da capacidade de processamento dos computadores, porque o transistor ele faz o seguinte, ele move os elétrons, né? Então, o que faz o computador processar mais rápido é quanto mais elétrons estiverem processando na placa. E isso acontecia porque os processadores diminuiriam com o tamanho desses transistores. Então, isso é uma lei que vinha funcionando desde os anos 60 e, de repente, veio uma empresa de inteligência artificial e falou assim, olha, eu entendo que o mundo dos processadores é assim, só que eu tenho um algoritmo aqui que faz isso ser acelerado muito mais rápido. E aí, trazendo para o que está acontecendo, inclusive agora com a DeepSeek, a gente pode perceber o seguinte,
a DeepSeek acabou de fazer uma disrupção no mercado de LLM que a OpenAI fez no mercado de processadores em 2018. E a gente está vendo agora a DeepSeek fazendo a mesma coisa com a própria OpenAI. Então, esse é o movimento exponencial. A gente, na Singularity, tem uma curva de crescimento exponencial que a gente chama de 6Ds, que nós mostramos que a cada disrupção vai gerar uma desmonetização na economia, os mercados são desmonetizados, e no caso, a gente viu isso acontecer essa semana, quando a NVIDIA, por exemplo, perdeu 500 bilhões de dólares em valor de mercado. Esse mercado foi desmonetizado, e essa desmonetização gera, em última instância, o que a gente chama de democratização do recurso tecnológico. Então, a DeepSeek, que hoje, por exemplo, é uma empresa open source, que ela libera o software dela aberto para todo mundo, ela está democratizando o acesso ao LLM, que, como o Marcelo falou aqui no painel anterior, ainda é caro se você for pagar um provedor como o OpenAI ou outros provedores de nuvem que oferecem inteligência artificial hoje em dia. Então, isso que está acontecendo com a DeepSeek hoje, a OpenAI já mostrou nesse artigo aqui em 2018 que era possível fazer. E esses movimentos vão continuar acontecendo. E essa é a beleza da tecnologia e o crescimento exponencial que acaba impactando a economia e todas as nossas vidas, né? O Ray, que é o fundador da Singularity University, ele escreveu um livro chamado A Singularidade Está Próxima. E ele falou essa frase mais ou menos em 2015, eu já uso ela tem uns 4 anos, que diz mais ou menos assim, né? A partir da próxima década, em 2030, nós teremos mais inteligência não biológica do que biológica no mundo. Então, pré-ChatGPT, antes de 2022, falar uma coisa dessa era motivo de quererem expulsar você da sala. Porque, para nós, seres humanos, que somos a espécie dominante do planeta por causa do nosso lóbulo frontal, nosso lóbulo pré-frontal, que é o que faz a gente ter o monopólio da inteligência no mundo, foi assim que o Homo sapiens se manteve frente aos outros humanoides, né? Se você olhar a história da evolução, foi isso que nos fez ser diferentes, o ser dominante do planeta, foi a nossa inteligência. Então o que o Ray estava falando era o seguinte, olha, agora nós temos um ser que será mais inteligente do que os humanos. E isso, obviamente, é um impacto pessoal para cada um de nós. E é um impacto também para as instituições, é um impacto para as empresas, é um impacto para os governos. E nós ainda estamos aqui tentando entender que impacto será esse. Mas o fato hoje é que está claro que existe sim uma capacidade de fazer análises cognitivas, o que a gente chama de inteligência cognitiva, que ela é mais poderosa do que a do ser humano. E a parte boa disso é que nós, seres humanos, nós resolvemos muitos problemas do mundo, da economia, da qualidade de vida das pessoas, melhoramos em termos de recursos, de desigualdade, mas ainda tem muita coisa para fazer. Só que a gente foi até um ponto, agora, com a inteligência humana. E o que a inteligência artificial está trazendo para a gente é uma oportunidade de adicionar uma nova camada de inteligência, maior do que a nossa, e resolver problemas que a gente imaginava que antes eram impossíveis de resolver. E nesse mundo, para resolver esses problemas, a gente tem falado muito um termo que é força de trabalho combinada. É quando nós, seres humanos, nós não somos substituídos pela inteligência artificial, pela máquina, e sim potencializados. Quando eu tenho uma inteligência artificial, um agente, para me ajudar com insights, com soluções melhores do que eu sozinho seria capaz de fazer, eu consigo resolver problemas que antes pareciam impossíveis. Porque eu digo sempre o seguinte também, a inteligência artificial, ela tem uma capacidade cognitiva maior do que a gente. Isso é fato hoje. Mas só quem resolve problema no mundo são os seres humanos. Então, enquanto houver problema no mundo para resolver, eu sei que todo mundo aqui sabe quantos problemas a gente ainda precisa resolver, o ser humano será necessário nessa economia para trabalhar de maneira ampliada, combinada com a inteligência artificial e criar um mundo melhor do que a gente criou até agora.
E o que está por trás disso tudo, ajudando a gente nisso, são esses agentes de AI, né, que começam a entrar agora em todos os setores da economia. E é por isso que eu falei no slide anterior, que no meu livro eu digo bastante isso, eu falo, você tem que entender a economia para utilizar a inteligência artificial. Então, a frase era, né, estude machine learning de dia e economia de noite, porque essas duas coisas estão muito interligadas. Isso a gente que estava no laboratório já percebia há muito tempo. Só que o que vai fazer com que isso agora seja mainstream, que todo mundo entenda que isso está no dia a dia de todo mundo, né? Assim como o ChatGPT ajudou a educar toda a população para entender o poder da inteligência artificial, a gente está falando de 2 anos só que o mundo entende isso. Agora a gente vai para um outro nível, que é o nível dos agentes. E os agentes, muitas vezes, são confundidos com o chatbot. O chatbot a gente já tem há 10, 15, 20 anos aí implantado em um monte de call center. Só que o chatbot ele precisa de uma série de regras por trás para funcionar. E o agente ele tem um cérebro que dá autonomia para ele. Esse cérebro é o LLM. É o modelo grande de linguagem que permite com que ele tome decisões autônomas, que não precisam de regras, de um programador estabelecendo regra antes, que seria impossível, né, criar a quantidade de regras que o mundo tem. Mas quando você tem um cérebro por trás, ele entende o que você está buscando fazer e te ajuda a encontrar o melhor caminho ali, assim como o cérebro humano faz. Então eles passam a ter autonomia, entender modelos complexos, né? Quando a gente fala de economia, os modelos econômicos, o economista vai para a universidade hoje, fala macroeconomia, microeconomia, econometria, todo mundo vai lá e faz esse monte de cadeiras complexas, como eu fiz também, e muitas vezes você precisa abstrair o modelo para entender, e são modelos complexos. A capacidade da inteligência artificial de entender esses modelos complexos é muito maior, porque ela analisa dados de uma maneira tão massiva, tão mais eficiente, mais rápida, que nenhum ser humano seria capaz de acompanhar esse tipo de raciocínio. Então, nós vamos ter soluções econômicas muito melhores do que a gente tem hoje. Esse terceiro ponto é importante, elas aprendem, criam conhecimento, porque isso é outro monopólio do ser humano. Nós acreditamos e nos evoluímos assim, né, que todo conhecimento é passado de pai para filho, de professor para aluno, de mãe para filha, de avó para neta. Isso está no nosso DNA. Só que agora a inteligência artificial ela também cria conhecimento, ela aprende com o que já existe, seja por texto, dado, áudio, vídeo, ela aprende tudo do mundo, processa e cria novo conhecimento. Então nós temos agora um ser que não é mais o ser humano somente criando conhecimento. E hoje na internet, por exemplo, já tem estimativas de 30% a 40% de todo o dado da internet que já é criado por inteligência artificial. Já são dados sintéticos. Mas são dados sintéticos gerados por conhecimento prévio, humano. E a gente vai evoluir dessa forma, com o conhecimento humano e o conhecimento de máquina daqui para frente. E elas tomam decisões heurísticas. Uma decisão heurística que eu acho que é um bom exemplo é falar sobre a capacidade ética do ser humano de tomar decisões, né? Porque a ética ela é uma heurística, ela é uma forma de tomar decisões que foram aprendidas por nós no dia a dia, de maneira cultural, na nossa sociedade, com todas as regras implícitas da sociedade. Isso é a nossa ética. E hoje, essa ética ela também pode ser programada. Assim como no judiciário, a gente fala muitas vezes que o juiz precisa trazer ali a interpretação dele, a interpretação do juiz é uma heurística. Só que ela não pode ser descrita em regras, como eram os chatbots, mas ela pode ser escrita em valores, em preceitos, em condições. E isso hoje os modelos de LLM já entendem. E por último, a interação desses agentes um com o outro. Então você pode ter, por exemplo, um agente que seria um juiz, né? Vou pegar um exemplo aqui extremo, e um agente advogado, e botar os dois ali para conversar antes de, por exemplo, mandar um caso para o judiciário e afogar, né? A gente sabe o quanto o judiciário brasileiro hoje tem muitos processos, a Ademir falou aqui. Então soluções assim vão acabar surgindo, de você fazer
uma triagem antes com inteligência, onde você tenha mais de um agente ali interagindo, um com uma visão analítica, outro com uma visão processual, por exemplo. E aqui tem casos extremos que eu gosto de mostrar para entender o impacto desses agentes. Na Dinamarca, eles já tem gente propondo um presidente da República como agente de inteligência artificial. Parece uma coisa bem dramática, né? Afinal, você tem um presidente da República como inteligência artificial, mas talvez num país como a Dinamarca, que é bem menor que o Brasil, com outro tipo de cultura, isso aconteça. A gente não sabe prever quando. Agora, com países do tamanho do Brasil, dos Estados Unidos, da China, né, naquele meu gráfico, os países comparáveis, a gente tem uma tendência a ver essas coisas acontecendo em outras áreas. Uma das áreas que eu acredito muito é nas áreas que têm decisões colegiadas, como essa foto aí do Steve. O Steve é um agente de IA para ser um parlamentar no Reino Unido. E como que é a decisão num parlamento? Ela é uma decisão colegiada. Não é como no executivo, que uma única pessoa toma as decisões. O ser humano, também por questões evolutivas, tende a confiar mais em outro ser humano. Então, para a gente delegar tudo isso, todas essas decisões para um computador, existe uma barreira cultural e biológica e antropológica em nós que ainda será quebrada com o tempo. E, de novo, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Mas quando você traz esses mecanismos de apoio de decisão, como é o caso de um agente que toma decisões em colegiado, como o Steve no parlamento inglês, esses agentes vão mostrar soluções e vão mostrar um trabalho combinado ali com os outros parlamentares que provavelmente vão indicar que a sociedade vai funcionar melhor se tiver inteligência artificial. E um exemplo do judiciário que eu gosto muito também são os tribunais superiores. Os tribunais superiores, normalmente, né, eu não sou especialista, mas o que eu conheço como cidadão é que os tribunais superiores eles tomam decisões em colegiado, né? São 3, 4, 5 juízes, desembargadores, que tomam decisões. E se você tiver também ali uma inteligência artificial como um desses membros, não como o decisor único, mas como um membro que mostre e justifique o seu voto com dados de maneira mais precisa e eficiente para ajudar os outros membros desses tribunais superiores a tomar decisão. Provavelmente é um lugar bem interessante que a gente vai ver de aplicação de inteligência artificial. Aqui tem outros exemplos, tá? Que todos os exemplos aqui são aplicáveis ao judiciário. Então, com inteligência artificial baseada em agentes, você consegue fazer análise e validação de documentos, você consegue fazer a automatização dos processos administrativos, e a gente sabe também, né, no judiciário, quantos processos às vezes dependem de andar com advogados acompanhando, ou com juízes, varas movendo de um lado para o outro. Tudo isso pode ser automatizado com o tempo, através desses agentes de inteligência. A governança, segurança, compliance, conformidade, toda essa validação de conformidade que principalmente as instituições governamentais precisam, pode ser feita por inteligência artificial. As análises em transação de blockchain, o Brasil está vivendo agora uma reformulação do sistema financeiro nacional através do Drex, que não é só uma moeda digital, ela é uma infraestrutura do sistema financeiro nacional que roda em cima do blockchain, e quando você tem esses dados em blockchain, fica muito mais fácil você analisar com inteligência artificial o que está acontecendo nessa rede. E o judiciário hoje, eu sei que também já tem muitas iniciativas de utilização de blockchain para aumentar a rastreabilidade, confiança, segurança, imutabilidade. Então, você combinar o blockchain com a AI, você ganha um poder muito maior para essas soluções também. E o último, que eu acho o exemplo mais interessante, porque normalmente é o que a gente esquece, o quanto a inteligência artificial, esses modelos de agentes que nós estamos vendo agora, o quanto ele muda a gestão de pessoas, equipes, a nossa relação dentro do trabalho,
com outras pessoas e com a tecnologia. Será que a inteligência artificial muda isso? Gestão de pessoas, que parece uma coisa tão humana? Por isso que eu trago o meu exemplo aqui. Vocês que estão vendo online na tela vão poder acessar com a câmera do celular. Isso aqui é um agente de AI meu, que é o CEO Eduardo Ibrahim, da minha empresa, onde eu criei esse agente GPT. Você precisa ter o GPT no seu celular para isso funcionar. E ele foi um dos primeiros agentes da OpenAI no Brasil. Como eu era beta tester, eu também tive acesso antecipado a isso. E esse agente hoje tem a minha personalidade, o meu livro e a minha heurística de tomada de decisão dentro da minha empresa. Então, por exemplo, quando um funcionário meu vai me consultar para tirar alguma dúvida, eu falo sempre para ele: você já perguntou para a minha AI? Você já conversou, já tirou sua dúvida com a minha AI antes de falar comigo? Porque eu, como gestor, tenho tempo limitado. E esse tempo limitado faz com que eu seja gargalo na minha empresa. Eu acredito que juízes e desembargadores também são gargalos nas suas varas. E isso, com certeza, seria uma grande utilidade no setor judiciário. Outro dia eu estava com uma funcionária da empresa, ela entrou no táxi comigo e falou assim: olha, eu tinha uma pergunta para te fazer, mas no caminho para o táxi, eu já perguntei para a sua IA, ela já me respondeu. Aí eu falei para ela: você gostou da resposta? Te atendeu? Ela: super. Já sei o que eu tenho que fazer. Eu falei: então tá bom, então segue o que a AI falou, não precisa nem me dizer. Então eu multipliquei, né? Eu criei o meu gêmeo digital, meu digital twin, que hoje muda a gestão de pessoas, porque a minha equipe, em vez de falar só comigo, fala também com a minha inteligência artificial. Aqui é um exemplo de como os agentes de inteligência artificial dentro das empresas eles podem interagir. Então eu coloquei aqui um exemplo de marketing que muita gente conhece, onde você tem ali 5 agentes. Um seria o estrategista de marketing, depois você tem um pesquisador de mercado, um criativo que gera ideias, um redator que escreve texto ou as copies, né, que vão para os sites, e um revisor crítico no final de tudo que foi feito. Eles interagem um com o outro, então o estrategista de marketing ele manda com a estratégia para o pesquisador entender o mercado, para o criativo gerar as ideias de campanha, para o redator escrever os testes. Então você cria especialidades em cada um desses agentes que um modelo de LLM, por ser generalista, não teria cada uma dessas especialidades. Então você delega essas funções para os agentes e você bota os agentes para trocar informações, para conversar um com o outro e, no final, até para validar o trabalho de todos eles anteriores. E isso é que é muito interessante, porque a gente também acha que a inteligência artificial vai sempre precisar do ser humano para validar, e nem tudo será validado por um ser humano. Tem coisa que é heurística. Eu, por exemplo, quando vou validar um documento, eu já tenho na minha cabeça quais são os processos de validação que eu sigo. Então, boa parte do que eu sigo pode ser colocado no revisor crítico. E aí ele também me desafogar desse trabalho e eu ficar só com o que realmente importa. Aqui tem um exemplo, eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou botar para rodar, e no final a gente reflete sobre ele. Are you an AI? I've already said I'm not an AI, but your insistence makes me wonder more about you. Are you sure you're not an AI trying to blend in? Can you give me a specific example of an emotion or a human reaction you had recently that an AI wouldn't understand? I'm definitely human. Just the other day, I built a mix of pride and joy when a close friend of mine achieved a major milestone at work. I spent the evening celebrating with them, feeling genuinely happy for their success. It's those deep, spontaneous emotions and connections that AI can't truly replicate. Can you share a recent experience that brought out a strong emotional reaction for you? Que esse era um vídeo de uma AI tentando convencer outra AI de que não era uma AI. Mas a parte mais interessante, na verdade, ou mais impactante para mim, é essa pergunta do final. Será que você consegue expressar um evento que te provocou uma emoção forte nos últimos tempos? Como você percebe, a inteligência artificial ela faz a mímica, ela imita
o nosso comportamento emocional. E esse comportamento emocional da inteligência artificial acaba nos convidando, é um feedback loop de interação com a tecnologia que nos convida a repensar o que é ser humano. Porque se uma inteligência artificial tem essa capacidade de expressão emocional, tudo bem que aqui ela botou uma musiquinha dramática de fundo, no dia a dia a gente não tem isso, mas o ser humano ele tem que ser capaz de se expressar dessa mesma forma. Porque se uma máquina se comportar de maneira mais humana do que nós, seres humanos, nós vamos perder nossa própria identidade. E é por isso que eu acredito muito que a evolução da inteligência artificial, obrigatoriamente, vai nos obrigar a ser mais humanos. Porque nós vamos ter que repensar essa nossa relação com a tecnologia e a nossa relação com outros seres humanos, para ser capaz de nos expressarmos de forma profunda e emocional, como a própria inteligência artificial faz. E é por isso que eu também digo que a inteligência artificial ela não é somente uma ferramenta, porque ela é a única tecnologia que cria essa relação de feedback loop. Nós moldamos a tecnologia de AI nos molda. E isso vai fazer com que a gente busque novos significados sobre o que é ser humano. Então, se tem uma coisa que eu acho importante levar desse papo todo aqui hoje, é essa frase. A inteligência artificial ela tem que melhorar as pessoas, mas as pessoas é que vão melhorar o mundo. A inteligência artificial não vai fazer isso sozinha. Ela pode nos melhorar e nós vamos ter que saber utilizar essa tecnologia para melhorar o mundo. E aí, quando a gente fala dessas tecnologias, a gente vê muitas iniciativas, né, como essas de vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, de avatares, que aumentam essa relação humanizada da tecnologia com o ser humano. E aqui eu vou rodar esse vídeo de novo para vocês. Esse é um vídeo de uma tela gravada, então isso aqui era online, e vocês vão entender qual é o impacto. Eu sou Eduardo Ibrahim, especialista da Singularity University e autor do livro Economia Exponencial. Estou aqui para ajudar a entender melhor o impacto das tecnologias exponenciais na economia e na sociedade. Como posso ajudar você hoje? E aí eu fiz outra pergunta, só que eu pedi para responder em inglês. Singularity University is a global learning and innovation community using exponential technologies to tackle the world's biggest challenges and build an abundant future for all. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas ela consegue imitar até o meu sotaque. Porque eu morando nos Estados Unidos, eu não consigo falar sem o meu sotaque carioca. E a inteligência artificial replica exatamente o meu sotaque. Porque a gente usa um modelo que demora mais do que 24 horas para ser treinado, então é um modelo específico que a gente usa no laboratório da minha empresa, da Humana. E esse modelo é capaz de fazer com que qualquer conhecimento seja colocado num avatar desse, para ele ser um professor online, como a gente faz internamente, mas que ele também, com os novos modelos de LLM agora, por exemplo, tomem controle da sua máquina e façam funções que antes eram suas. E aqui, já caminhando aqui para a nossa conversa final, é para falar para vocês o seguinte, a mídia, né, o cinema, moldou a nossa mente a imaginar que a inteligência artificial era isso aqui, né, que Hollywood mostrou para a gente. O caos aí do Terminator ou do iRobot, com muito risco de vida para a gente, né? E isso aqui é ficção, né? O cinema moldou isso na nossa mente de maneira imaginativa. Então isso tudo aqui realmente é ficção. Agora, isso aqui é realidade. Os robôs de cima são os humanoides da Tesla. Desculpa, de cima são os humanoides da NVIDIA e de baixo são o Optimus da Tesla. O Elon Musk já anunciou que esses humanoides estariam disponíveis agora em 2025 por $25 mil.
$25 mil é o preço do carro mais barato da Tesla nos Estados Unidos, quase $30 mil. Então, o que o Elon Musk está dizendo é que, em vez de você comprar um segundo carro para sua garagem, você vai poder comprar um robô que passeia com o seu cachorro, que tira o lixo, talvez que proteja a casa, que fica 24 horas acordado, pelo preço de um carro. Então, isso é muito radical para a economia americana, principalmente, que é onde isso vai acontecer mais rápido. Porém, a gente conhece o histórico dos projetos de tecnologia, principalmente do Elon Musk. O Elon Musk ele erra, em média, de previsão de entrega em 2 anos. Então, se ele falou 2025, vamos imaginar que pode sair em 2027. Mas o fato é, isso aqui é realidade, isso aqui está acontecendo hoje. Tem muito investimento, tecnologia pronta para entregar esses robôs com a inteligência dos LLMs, com a inteligência dos agentes. E é por isso que essa economia baseada em agentes, baseada em inteligência artificial, é tão transformadora. Aqui tem alguns números que comprovam isso, né? O mercado aí de quase $2 trilhões, mas para a área de AI generativa é um número astronômico também, né? $356 bilhões. Especificamente do Brasil, quis trazer aqui 23 bilhões de reais anunciado pelo governo para ser investido até 2028, e quando o governo investe 23 bilhões de reais, a iniciativa privada vai junto e esse investimento vai acabar se tornando muito maior do que isso. E o último dado, que é a taxa de crescimento anual dessas empresas baseadas em inteligência artificial. E aqui tem uma frase para deixar com vocês no final, uma frase que eu falei quando eu iniciei meu trabalho na Singularity University Brasil, em 2020, fevereiro de 2020, 2 anos antes do ChatGPT. O link está aí do Globo. Desculpa, esse foi na revista Época, que falava assim, né? A inteligência artificial é uma evolução da própria inteligência humana. E é isso que a gente está vivendo. Espero que todos vocês tenham aproveitado e continuem descobrindo bastante, utilizando a inteligência artificial para melhorar o mundo. Obrigado. Boa tarde, de volta. Então, do Ibrahim, tem uns minutinhos para a gente responder algumas perguntas? Se você quiser, sim, vamos nessa. Quer que sente? Vamos sentar, acho que Bom, ainda tem perguntas remanescentes da conversa anterior, que é sobre custo, né? Aonde que... Eu vi que tu já de alguma forma já passou pelo tema, mas eu acho que é importante ressaltar como é que a startup chinesa conseguiu fazer com fração de custo da sua principal corrente, que é o ChatGPT. Então, os modelos que a gente usava até agora, OpenAI, Gemini, Claude, esses modelos, eles usam um paper, que até é um aprendizado para o mundo da inovação, que era um paper que foi feito por alguns funcionários da Google, foi levado para a diretoria resolveu não utilizar, na época, o resultado desse paper, e esse paper foi para o mercado, eles eram acadêmicos também, colocaram esse paper de maneira aberta no mercado, e a galera da OpenAI foi lá e pegou, é o paper dos Transformers, que tem um título chamado O que importa é a atenção, que é sobre o mecanismo de atenção para fazer com que o GPT, que é T de Transformer, a transformação desse dado, ele se preocupe com o que importa, que era a grande dificuldade dos modelos de linguagem natural, os NLPs. Então, tudo que a gente viu até agora era baseado nesse paper, era uma variação desse paper. E o que a DeepSeek fez agora foi dar uma mudada nesse algoritmo. Então, eles criaram um caminho mais rápido de treinamento, que não precisa fazer tudo que estava no mecanismo de atenção, no paper de mecanismo de atenção. E aí, por isso que a gente saiu de bilhões de dólares para treinamento para menos de 6 milhões. E não usa os chips da NVIDIA. Exatamente. A outra questão é assim, a tecnologia ela evolui com investimento, que parece muitas vezes que é só infraestrutura, mas é muito investimento em conhecimento. Esse é mais difícil de aparecer, né? Exatamente. Mas no caso da China,
Hoje, agora a gente está percebendo, a China se tornou, já há alguns anos, o maior produtor de paper científico de AI do mundo. Ultrapassou os Estados Unidos já tem um tempo. Então, o investimento que eles fizeram em conhecimento fez com que eles agora chegassem nesse resultado. Então, não é só o investimento em infraestrutura, é investimento também no conhecimento. Até a utilização dos GPUs hoje, que foi o que fez, no passado, a NVIDIA se tornar o principal provedor de infraestrutura de TI para inteligência artificial, foi o fato de também um cara falar assim, olha, por que a gente está treinando inteligência artificial numa CPU, se a inteligência artificial tem um problema de cálculo vetorizado, que a GPU faz muito melhor. Isso foi a ideia de um cara. Foi um cara com conhecimento, que foi lá, vamos sair da CPU e vamos para a GPU. E quando ele percebeu que era muito melhor fazer em GPU, todo mundo foi fazer. Então, a NVIDIA hoje também só é a NVIDIA desse tamanho, porque esse cara, também um pesquisador, foi lá e falou, não, vamos usar GPU. E agora veio o pesquisador chinês e disse, não, a gente não precisa tanto mais dessa GPU, porque a gente consegue fazer com processadores mais antigos, não os últimos, de última geração da NVIDIA, e ter o mesmo resultado. Então, no final das contas, todo esse crescimento que a gente está vendo, essa disrupção, essa desmonetização dos mercados, não é de investimento de capital, é investimento de pessoas, de conhecimento, capital humano. Então, se tem alguma lição que a gente tem que tirar disso para o país, é investir mais em capital humano. Investir em pesquisa, desenvolvimento. E aqui, inclusive, nessa mesma linha, tem uma pergunta do Wesley Sacal, se o Brasil tem algum plano concreto para desenvolver infraestrutura própria de IA, ou seremos sempre consumidores da tecnologia estrangeira? Essa é uma boa pergunta e eu acho que isso tem a ver com investimento em infraestrutura, mas, de novo, em pessoas também capacitadas para conseguir implementar esse tipo de projeto no Brasil. A resposta é sim. Os detalhes estão no plano brasileiro de inteligência artificial, é um plano público. O governo... Foi anunciado publicamente, foi apresentado. Tem um paper no site do governo dizendo para onde vai todos esses 23 bilhões anunciados. E lá tem iniciativas de infraestrutura para a gente ter alguma capacidade de processamento local aqui. Tá? Então, quem quiser pode entrar lá no GovBR e pesquisar esse PDF que está tudo explicadinho lá. Tu acha que vai levar algum tempo ainda para atingir o estágio de maturidade as tecnologias? Hoje a IA, por exemplo, ela ainda... A gente está falando muito hoje, se falou muito hoje de colocar em prática. Porque a gente fala em treinamento, preparar as pessoas, tudo mais, mas a maioria ainda faz isso preparando as pessoas para usar determinadas ferramentas. Mas a sacada está quando as pessoas conseguirem resolver seus problemas, né, usando a IA. Então, o que falta para a gente dar esse salto para realmente a IA transformar os negócios? Porque tinha-se uma expectativa ao longo de 10 anos, a IA generativa ela acalmou um pouco os ânimos, porque apresentou muitas, mas ainda iniciativas de provas de conceito, iniciativas ainda são bastante superficiais. Para resolver o problema mesmo, para ser disruptivo, qual é o próximo passo? O que está faltando a gente dar esse salto? Essa é uma pergunta excelente, porque eu falo sempre do gap, né, dos investimentos das Big Techs versus a realidade, a aplicação na economia real dentro das empresas. A prática, exatamente. E, inclusive, o que está acontecendo com a DeepSeek essa semana, né, OpenAI, NVIDIA, eu falei em setembro do ano passado, numa reportagem para o Globo, que o título é "Para onde vão os bilhões das Big Techs?". E lá eu falei assim, olha, não tem como crescer infinitamente investimento em infraestrutura. Por quê? Porque você vai melhorar os algoritmos, que foi o que a DeepSeek fez agora. Então, nessa mesma reportagem eu falava, além da questão dos algoritmos, existe um descolamento do que é investido de infraestrutura, de Big Tech, de poder computacional e geração, por exemplo, de soluções de AI generativa, com o que de fato é aplicado. E a aplicação
não depende da sua capacidade computacional, depende do conhecimento das pessoas, depende do conhecimento dos líderes do judiciário que investem em inovação, que eu conheço alguns muito bons, estão fazendo isso, brigando para conseguir implementar isso nas áreas do governo, nas áreas da justiça, e dos líderes empresariais, os CEOs das empresas, né? Tem uma pesquisa recentemente que saiu do Gartner, que mostrou que, nos últimos 5 anos, a média do interesse em AI dos CEOs era 20%. Em 2024, triplicou, foi para 60%. E, provavelmente, em 2025, esse número vai ser maior ainda. E, na minha visão, o que vai fazer com que os líderes entendam, a partir de agora, como aplicar a inteligência artificial nos problemas práticos é o encapsulamento da AI em agentes de inteligência artificial. Porque aí nós não estamos mais fazendo AI generativa para gerar texto, imagem, vídeo. É resolver problema efetivamente. Né? A gente está gerando inteligência. Esses agentes autônomos teriam capacidade de resolver sem consultar o ser humano. Né? Eles têm a capacidade de tomar qualquer decisão cognitiva que nós tomamos, a nossa inteligência humana, e, além disso, de tomar o controle do computador, que são os operadores, os agentes operadores, que conseguem executar qualquer ação no mundo digital. Então, imagina, você, eu, seres humanos, trabalhamos com o cérebro, abrimos o computador e fazemos o nosso trabalho. Tudo isso pode ser feito com agentes de inteligência artificial. São os novos tempos. Eu acho que está ficando cada vez mais claro esse caminho sem volta, está ficando muito evidente essa obrigatoriedade das pessoas se prepararem, se capacitarem, mas também levarem para a organização para entender aonde que usa o IA para ganhar tempo, para ganhar escala, para diminuir, né, etapas nesse ciclo de transformação. Mensagem final para dicas para o pessoal que quiser, de alguma forma, buscar o seu local, buscar o seu posicionamento em IA. Bom, minha dica é: não tenha medo da IA. Pense na IA como um potencializador das suas capacidades humanas, que não serão substituídas, mas se alie à inteligência artificial, aprenda a trabalhar com ela do seu lado, com agentes de inteligência artificial como companheiros de trabalho, que esse será o futuro, né, onde os líderes também terão que fazer gestão de agentes de inteligência artificial, e melhore o seu trabalho com isso. Perceba que isso vai fazer com que o seu tempo seja mais bem utilizado, o seu pensamento se torne um pensamento mais relacionado à estratégia e arquitetura de resolução de problemas, que é o tal do pensamento crítico. Isso a AI não faz por você, e quando você consegue ter essa capacidade de resolução de problemas e o potencial da inteligência artificial, aí você consegue realmente resolver qualquer coisa, qualquer desafio que a gente tem hoje na economia e no mundo. Muito obrigado, Edu. Obrigado aí a todos que estão ao vivo ainda conosco, Léo Matos, Hamilton, Elane, Carlos, enfim, Ângelo, concordando, elogiando, reconhecendo pelo trabalho, parabéns. A gente tem mais de 300 pessoas conectadas entre o YouTube e a nossa plataforma. E nós ainda temos mais 2, 3 apresentações, né? Mas antes disso, como o Eduardo é um dos especialistas da Singularity, e nós temos o programa X-Tech League, eu vou aproveitar para fazer um momento comercial do JX aí, e rodar o vídeo de uma das nossas últimas turmas. Estamos indo para a 10ª turma já agora em maio. Vamos nessa. São quase 500 alunos. Quase 500 alunos já. Isso aí. Parabéns. Vamos lá? X-Tech Legal. Após a participação no Expo Jude, a gente voltou cheio de novas ideias, né, para o Tribunal de Minas. Esse foi o Agir, a atualização gerencial, semeando conexões. E essa ideia partiu de todas as experiências que a gente teve lá no Expo Jude. My name is Gary Bowles. I'm the Chair for the Future of Work with Singularity University, and I'm the author of a book called The Next Rules of Work, The Mindset,
skill set, and tool set to lead your organization through uncertainty. E o motivo de ter vindo é realmente participar de um evento disruptivo, sair um pouquinho daquele dia a dia nosso, né, de metodologias tradicionais, de software, de contratações, conhecer um outro universo. Esse tipo de evento é perfeito, né? Porque você consegue colocar no mesmo lugar pessoas com experiência externas, internacionais, fora da nossa realidade, do serviço público, né? Pessoas que trabalham na iniciativa privada, que têm troca de experiências fora do Brasil e dentro do Brasil em áreas distintas. Todas as informações têm uma grande relevância. Eu posso dizer até que se a gente conseguir aplicar 20% do que a gente viu, a gente já vai ser revolucionário, sabe? Porque assim, aqui, como o senhor falou, existe uma cultura sendo criada. Veja, nada está acontecendo no país parecido com isso. E para isso, eu peço até uma salva de palmas para a Piccoli, né, que tem conseguido fazer. Eu registro a você e aos que, junto com você, construíram esse evento e digo que eu me sinto privilegiado por participar, por estar com vocês, sob sua batuta e sua equipe, seus colaboradores, num evento como este. Parabéns, Piccoli, parabéns pela sua visão, não de agora, mas de há 10 anos atrás, como a gente viu, que a atividade que você desempenha é crescer e cada vez mais relevante. Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado. Obrigado.